Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de nos alimentarmos da tua palavra. Te agradecemos porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a viver uma vida conforme a tua palavra. Que a cada dia possamos decidir estar ao teu lado. Pedimos a presença do teu Santo Espírito para que possa iluminar as nossas mentes. Perdoe os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Temos aqui uma lição muito importante. Cristo ora por seus discípulos. João capítulo 17, versos 9 e 10. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Aqui nós temos o destaque da oração de Jesus, registrada em João capítulo 17, onde ele intercede especificamente por seus discípulos e os entrega ao Pai. Jesus aqui não está rejeitando o mundo, mas está fazendo uma oração específica pelos seus seguidores. Jesus sabia que os discípulos enfrentariam perseguições e tentações, por isso ele pediu a proteção e a unidade deles. Jesus estava perto de ser preso e crucificado, e então se voltou ao Pai em oração, intercedendo por seus discípulos. E Jesus mostra que os discípulos pertencem a Deus. Eles foram entregues a Cristo porque creram na sua palavra. Jesus aqui reconhece que tudo que tem vem do Pai, inclusive os seus seguidores. Aqui nesse texto nós encontramos uma unidade perfeita entre o Pai e o Filho. O que pertence a um pertence ao outro. Nos discípulos, Jesus seria então glorificado porque a vida deles daria testemunho do poder transformador de Cristo. Então nós temos aqui a intercessão de Cristo. Jesus ora pelos seus discípulos, pedindo cuidado e fortalecimento para eles, pois no futuro enfrentariam grandes provas na sua vida. E Cristo mostra então que os seus discípulos pertencem a Deus, pois os seguidores de Jesus são considerados como o tesouro do Pai. E nós temos aqui também a glória de Cristo revelada nos discípulos, já que a vida deles seria prova viva da sua obra salvadora. Essa prece em João 17 é um ensino sobre a intercessão que o Salvador realizaria além do véu, quando seu grande sacrifício em favor da humanidade, a oferta de si mesmo, estivesse concluído. Aqui nós temos então o ministério de Cristo no santuário celestial, depois da sua morte e ressurreição. No Antigo Testamento, nós vemos o sumo sacerdote entrando no santuário terreno para interceder pelo povo. E isso era um símbolo do que Cristo faria no céu. A morte de Cristo na cruz foi o sacrifício definitivo pela humanidade. E depois desse sacrifício, ele não parou de atuar, ele passou a exercer o seu papel de sumo sacerdote celestial. E assim como o sacerdote terreno apresentava o sangue do Cordeiro diante de Deus em favor do povo, Jesus hoje apresenta diante do Pai os méritos do seu próprio sangue. Ele intercede por todos que creem na sua obra. A oração do capítulo 17 de João não foi apenas por aqueles discípulos naquele momento. Ela ilustra e antecipa o trabalho contínuo de Cristo no céu, onde ele ora e intercede por nós, garantindo que o seu sacrifício na cruz tenha efeito em nossa salvação. O primeiro tópico, a última oração de Cristo com seus discípulos. A letra A. Depois que Jesus terminou de dar ilustrações a seus discípulos, o que ele fez com eles pela última vez? João 17, 1 e 9. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus aqui levantou seus olhos ao céu e começou a orar. Jesus intercedeu não pelo mundo, mas pelos seus discípulos, reconhecendo que eles pertenciam ao Pai.
Jesus, sabendo que logo seria preso, logo seria morto, então ora em favor de seus discípulos. Essa foi a última oração de Cristo com seus discípulos e por seus discípulos, e foi feita um pouco antes da crucificação. Essa atitude de Cristo de orar por seus discípulos mostra o seu amor, mostra o seu cuidado em orar por eles, mesmo em meio ao sofrimento que ele viria a padecer. Isso mostra que Cristo se preocupa com cada um dos seus seguidores, e hoje ele ainda intercede diante de Deus o Pai por cada um de nós. A letra B, o que Cristo revela na abertura dessa oração, João 17, 1 e 2. Jesus falou assim: levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Aqui Jesus reconhece que é chegada a hora, ou seja, estava chegando o momento da cruz, e ele pede ao Pai que o glorifique, para que ele também glorifique ao Pai. Isso significa que a glorificação do Filho aconteceria na cruz do Calvário e também na sua ressurreição. A cruz, que parecia derrota, na verdade, revelaria o amor, a justiça e a misericórdia de Deus diante do universo. Ao cumprir a missão e entregar a sua vida, Jesus estava glorificando o Pai, porque demonstraria o caráter divino de amor e obediência até o fim. Dessa forma, o Filho é glorificado ao cumprir o plano da salvação, e o Pai é glorificado porque sua obra redentora se realiza em Cristo Jesus. E nesta oração do capítulo 17 de João, Jesus afirma também ter recebido poder sobre toda a humanidade para dar vida eterna aos que o Pai lhe entregou. Essa oração mostra a relação íntima entre o Deus Pai e o Deus Filho. Jesus não busca a glória para si mesmo, mas para cumprir a missão e revelar o caráter de Deus a toda a humanidade. Assim como Cristo orou por seus discípulos, hoje ele intercede por nós no céu. A vida eterna é um dom dado por Cristo, mas só alcançam aqueles que se entregam ao Pai. Nós precisamos então estudar o capítulo 17 de João com oração, aplicando as suas verdades na nossa vida, no nosso dia a dia, como aconselha então o Espírito de profecia. O segundo tópico, os resultados de se conhecer a Cristo. Letra A, que verdade fundamental Jesus pronunciou como base para a vida eterna. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, irmãos, não é apenas viver para sempre, mas viver uma vida de íntima relação com Deus por meio de Cristo. Esse conhecimento é transformador. Esse conhecimento de Cristo molda o nosso caráter, renova a nossa vida e também nos faz refletir a imagem de Cristo a cada dia em nosso viver. O Espírito de profecia nos destaca que esse é o único conhecimento que realmente importa. Conhecer a Cristo é tudo. As outras coisas deste mundo são secundárias. É por meio de Cristo que encontramos o caminho para a verdadeira felicidade. O conhecimento de Deus revelado em Cristo é o conhecimento que todos os que forem salvos devem ter. Esse é o entendimento que transforma o caráter. Quando recebido na vida, ele reconstrói a alma à imagem de Cristo. Esse é o conhecimento que Deus convida seus filhos a receberem, diante do qual todo o resto é vão e inútil. A letra B, o que significa conhecer a Cristo e qual é o resultado de tal conhecimento? Oséias 6 e 3, João 17, verso 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele virá a nós como chuva serôdia que rega a terra. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, irmãos, é esta, que te conheçam. Conhecer Jesus é ter a vida eterna. Mais do que isso, ter um relacionamento com Cristo é ter a vida eterna.
Conhecer a Cristo não é apenas saber informações sobre Ele, mas ter uma experiência pessoal, uma experiência de fé, uma experiência de amor, de obediência dia a dia. E esse conhecimento ele é dinâmico, ele é progressivo. Prossigamos em conhecer, ou seja, é um crescimento contínuo, é como a chuva que renova a terra. Quando nós mantemos então um relacionamento com Cristo, quando conhecemos a Cristo e quando prosseguimos em conhecê-lo nesse relacionamento dinâmico de crescimento, a nossa vida espiritual é fortalecida. Somos transformados a cada dia. Existe a transformação do caráter e existe a participação então na santidade de Deus. A vida eterna é uma pessoa, a vida eterna é Cristo, e nós obtemos a vida eterna por meio de um relacionamento com Cristo, por meio da obediência a Cristo. Conhecer a Cristo é amar a Deus e refletir seu caráter em nossa vida. Foi por meio desse conhecimento que os discípulos no passado obtiveram a salvação. E esse conhecimento traz firmeza em meio às provações, pois sabemos que o Pai cuida de cada detalhe da nossa existência. Vamos conhecer a Jesus, então, envolve intimidade, envolve vivência. Conhecer a Jesus é aceitá-lo como seu Salvador e Senhor da sua vida. Acreditar que Ele morreu e ressuscitou por nós. Conhecer a Cristo é relacionar-se com Ele diariamente, através da oração, através do estudo da Bíblia e da prática da fé no dia a dia. Conhecer a Cristo, irmãos, é permitir que Ele transforme o nosso caráter. Não é só saber o que Ele nos ensinou, mas viver como Ele viveu. Somente assim nós obteremos o resultado desse conhecimento. E o resultado de conhecermos a Cristo, de termos um relacionamento com Cristo, o resultado é transformação interior. O Espírito Santo molda a pessoa à semelhança de Cristo. Segurança espiritual. Quem conhece Jesus entende o amor do Pai, confia na sua providência e enfrenta as tribulações com fé e ânimo. E assim também terá o amor prático na sua vida. Conhecer a Cristo nos leva a amar a Deus e também ao nosso próximo. E por fim, o resultado de conhecermos a Cristo é a vida eterna. Não apenas viver para sempre, mas já experimentar aqui hoje uma vida de paz, esperança e segurança por meio da comunhão com Deus. Assim, conhecer a Cristo é viver uma união íntima com Ele. E o resultado é vida transformada, é uma vida de caráter renovado. O resultado é vida eterna. O terceiro tópico, o Pai e o Filho glorificados. A letra A. O que consistiu a vida de Cristo na terra durante o seu ministério? João 17, verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Nós vemos aqui então que Jesus glorificou o Pai, cumprindo a missão que lhe fora dada. Toda a sua vida foi dedicada a revelar o caráter de Deus, a revelar o amor, a misericórdia, a compaixão e a graça de Deus. Ele corrigiu as falsas ideias de Satanás, jogou por terra todas as mentiras de Satanás sobre o caráter de Deus. Ele revelou o amor de Deus, o Pai, e mostrou ao mundo que o Pai ama e deseja salvar a toda a humanidade. Jesus veio ao mundo para ilustrar o caráter de Deus em sua própria vida. Ele desfez distorções que Satanás havia criado e revelou a glória de Deus. A letra B. O que Jesus pediu ao Pai próximo ao fim da sua missão terrestre? João 17, verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui nós temos então o pedido de Jesus ao Pai. Perto do fim da sua missão, Jesus pediu ao Pai que o glorificasse novamente com a glória que ele tinha antes da criação do mundo. Essa glória não era da natureza humana, mas da sua eterna união com Deus. Ele havia deixado a sua glória ao encarnar, ele desceu para salvar a ovelha perdida. Ele esteve neste mundo caído. Ele então fez o seu ministério aqui neste mundo, glorificando o Pai.
E o sacrifício de Cristo mostra o valor infinito que Deus dá à humanidade. Para salvar o mundo perdido, ele entregou o seu próprio Filho. Assim, a glória de Cristo aqui na terra foi revelar o amor do Pai. E a sua oração final mostra que depois de cumprir a sua missão salvadora, ele voltaria então a compartilhar plenamente da glória divina que sempre teve com o Pai. O quarto tópico, preparando sucessores. A letra A. Ao se associarem com Cristo, que certeza os discípulos alcançaram referente às suas palavras, João 7,17, João 17, verso 7. Por outro lado, qual é o nosso dever hoje? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Aqui nós temos a certeza dos discípulos e o nosso dever. Os discípulos tinham a certeza da origem divina de Cristo, da origem divina das palavras de Cristo, pois quem busca fazer a vontade de Deus percebe que os seus ensinamentos vêm dele. E hoje o nosso dever é buscar a verdade, é buscarmos o conhecimento da verdade, obedecermos à luz divina, à luz recebida, e aceitarmos a guia do Espírito Santo, exercendo a nossa liberdade de escolha. Deus não força o conhecimento, mas nós somos responsáveis por aceitar ou rejeitar a verdade. Aqueles que estão buscando conhecer a verdade e entender a vontade de Deus, que são fiéis à luz recebida e zelosos no cumprimento de seus deveres diários, certamente compreenderão a doutrina, pois serão guiados a toda a verdade. O ser humano é responsável por aceitar ou rejeitar a verdade sagrada e eterna. O Espírito de Deus está continuamente convencendo e as pessoas estão decidindo a favor ou contra a verdade. A letra B. O que Jesus disse a seu Pai a respeito da confiança dos apóstolos, João 17, verso 8. Por fim, como essas palavras se aplicam a nós hoje? Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecimento que saí de ti, e creram que me enviaste. Nós temos aqui então a confiança dos apóstolos, e devemos fazer uma aplicação para a nossa própria vida. Jesus entregou aos apóstolos suas palavras, e eles reconheceram que ele veio do Pai e creram em sua missão. E hoje nós também somos chamados a sermos representantes de Cristo. Nós somos ensinados por suas palavras e recebemos o exemplo. E hoje somos chamados para, ensinando suas palavras, darmos o exemplo, guiando outras pessoas a conhecer Deus, conhecer a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A letra C. Por quem especificamente Jesus ofereceu sua oração em João 17, verso 9 e 20. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então nós vemos aqui por quem Jesus orou. Cristo orou primeiramente pelos seus discípulos, depois por todos os que creriam nele no futuro. A intercessão de Cristo inclui os humildes, os sofredores, aqueles que enfrentam provações, mostrando o cuidado especial de Deus por cada pessoa. Assim, queridos irmãos, conhecer a Cristo e segui-lo nos dá certeza da salvação. Somos chamados a ensinar e a viver essa verdade representando a Cristo nesse mundo. E a oração de Jesus é contínua, alcançando todos os que creram, especialmente os mais necessitados. O quinto tópico, Cristo glorificado em seus discípulos. Letra A. Como Jesus é glorificado pelos seus discípulos, João 17, verso 10. E por fim, o que é necessário para que essa obra se cumpra? E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um,
assim como nós. Como Jesus é glorificado pelos seus discípulos, Cristo é glorificado quando seus discípulos vivem em união com Ele e refletem sua justiça, amor e misericórdia na sua vida. A obra se cumpre quando o povo de Deus permanece unido em Cristo, recebendo o poder do Espírito Santo e cooperando com os anjos para o cumprimento da missão divina. A Igreja, representando a ordem e a harmonia do céu, deve mostrar ao mundo o caráter de Deus. Unidos, os discípulos tornam visível a glória de Deus, impactando corações e cumprindo a missão de Cristo ao levar o Evangelho a todos. Por fim, o que é necessário para que essa obra se cumpra? Pelo poder de Deus, Deus requer a unidade. Deus requer a união entre os crentes. Toda desavença, tudo aquilo que não visa com a vontade de Deus deve ser abandonado. Somente a unidade e a cooperação com Cristo e o Espírito Santo são essenciais para que Cristo seja glorificado aqui na terra. Dessa forma, para que a obra de Cristo seja cumprida, é necessária a união com Cristo, a união dos crentes com o próprio Cristo. Os crentes precisam permanecer conectados com Cristo, vivendo em fé e em obediência. E precisamos também receber o poder do Espírito Santo. Sem a direção do Espírito Santo e sem a sua capacitação, não poderemos cumprir a missão. E Deus prometeu então usar os seus instrumentos celestiais para apoiar e fortalecer a igreja. Os anjos de Deus ajudarão então todas aquelas pessoas que estão empenhados nessa missão. E por último, vida em harmonia e amor fraternal. Deus requer da sua igreja o amor fraternal. A unidade do povo de Deus refletirá a glória de Cristo ao mundo. Será uma pregação, então, ao mundo, o amor fraternal entre os irmãos. Cristo, assim, é glorificado quando seus seguidores vivem em união com Ele, guiados pelo Espírito Santo e, na prática, vivendo o amor fraternal, assim mostrando o caráter de Deus ao mundo. Que Deus nos ajude para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.